Parem e pensem na palavra empreendedor. A primeira imagem que vem na cabeça é quase sempre a mesma. Alguém focado em lucro, certo? E por muito tempo foi basicamente isso mesmo. Só que essa definição, olha, está passando por uma baita transformação. Hoje, a gente vai mergulhar numa nova forma de enxergar o que é de verdade ser empreendedor. E aí vem a pergunta que muda o jogo todo. A economia tradicional tem a resposta na ponta da língua. Sim, claro, negócio é sobre lucro. Fim de papo. Mas, e se essa resposta estiver ultrapassada? Tem um movimento gigantesco ganhando força e ele diz que os negócios não só podem, como devem ser uma força para fazer o bem no mundo. Para a gente entender essa revolução, primeiro a gente precisa dar uma olhada em como era antes, né? Vamos voltar um pouquinho no tempo para ver como a economia clássica enxergava essa figura do empreendedor. E olha, a resposta pode ser bem surpreendente. Pela teoria clássica, o empreendedor era tipo um mestre de obras. A única função dele era juntar os recursos, grana, terra, gente e construir algo que produzisse. O foco era totalmente material, quase mecânico. E o que ficou de fora dessa conta? Exatamente. Qualquer coisa sobre ética, propósito ou impacto na sociedade, isso aí, simplesmente não fazia parte da equação. E isso nos leva a uma definição que é, para dizer o mínimo, chocante. A teoria econômica não apenas ignorava a ética, ela a tirava da jogada de propósito. O empreendedor ideal era visto literalmente como uma criatura eticamente neutra. É forte, né? A moralidade era vista como um ruído, uma interferência que só atrapalhava a pura e fria racionalidade econômica. E foi dessa ideia que nasceu um personagem quase mítico, o Homo economicus, o tal do homem econômico. Um ser que só consegue enxergar o mundo através de cifras, cuja única motivação na vida é aumentar o próprio patrimônio. Uma visão bem fria e limitada do ser humano, convenhamos, mas que se tornou a base de como a gente pensou os negócios por décadas. Só que esse muro entre economia e ética, claro, não ia durar para sempre. Ele começou a ruir. Uma onda de questionamentos deu origem a um movimento transformador, um movimento enorme que começou a misturar civismo, ética e democracia para redesenhar completamente o mundo dos negócios. E essa transformação não surgiu do nada, não. Foi uma construção histórica. Começou lá com os movimentos por direitos civis nos anos 60, que sacudiram as velhas estruturas. Nos anos 80, o conceito de empreendedor social começou a se consolidar. Aí, nos anos 90, a internet explodiu e acelerou tudo. E já no nosso século, com a urgência do clima e da desigualdade, ficou impossível ignorar. Cada um desses eventos foi colocando mais lenha nessa fogueira. Beleza, mas aí fica a pergunta. Onde é que essa tal de economia social se encaixa no grande mapa da sociedade? Para entender isso, a gente precisa visualizar como a nossa sociedade se organiza em 3 grandes setores. Esse mapa mental aqui ajuda a clarear tudo. Pensem assim. O primeiro setor é o governo, que cuida do bem público. O segundo é o mercado, as empresas, buscando o lucro. E o terceiro é a sociedade civil, as ONGs, com foco no interesse social. O empreendedorismo social floresce justamente nesse terceiro setor. Mas a grande sacada dele é criar pontes, sabe? Criar modelos híbridos que vivem ali na fronteira entre o lucro e o propósito. Agora, vamos sair um pouco da teoria e ver como isso funciona na prática. Porque o empreendedorismo social não é uma coisa só engessada. É um espectro gigantesco, um leque de soluções inovadoras. Dá uma olhada nesse espectro. De um lado temos as ONGs mais tradicionais. Lá na outra ponta, as empresas 100% focadas em lucro. A mágica acontece bem aqui no meio. É nesse espaço que a gente encontra as cooperativas, os negócios sociais, as empresas de impacto que usam a lógica do mercado para resolver problemas da sociedade, misturando sustentabilidade financeira com uma missão muito clara. E é fundamental entender que gerar impacto vai muito além de criar uma empresa. Pode vir de tecnologias sociais, que são aquelas soluções simples e geniais para problemas enormes. Pode ser por meio de advocacy, que é o trabalho de pressionar por políticas públicas melhores. Ou da civic tech, que usa tecnologia para melhorar a vida nas cidades. Até mesmo um movimento social ou uma campanha de informação pode ser uma forma poderosa de empreendedorismo de impacto. E por que tudo isso importa tanto agora? Porque a mudança é muito mais profunda do que parece. Não estamos só falando de criar um novo tipo de negócio. O que está em jogo é redefinir a própria alma do que significa ser um empreendedor. E tem uma frase da nossa fonte que resume essa visão de futuro de um jeito espetacular. Chegará o dia em que, se não for social, não será empreendedorismo. Parem e pensem no peso disso. É um futuro onde o propósito não é um extra, um diferencial, mas o próprio motor de qualquer negócio.
Isso tudo deixa a gente com uma pergunta para levar para casa. Imaginem um mundo onde cada nova empresa, cada ideia, já nascesse com um propósito social no seu DNA. Como seria esse mundo, hein?